Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar início com vocês uma playlist nova. Vamos falar sobre lançamento de projéteis. Mas não se esqueça, já se inscreve aqui no canal e também deixa o gostei no vídeo. E bora comigo. Gente, queda livre é um tipo de movimento que ocorre quando um corpo está sob influência de uma força. Bom, em outras palavras, a queda livre é um movimento que ocorre verticalmente. Eu quero que vocês imaginem o seguinte: vocês peguem uma borracha, levantem ela a uma certa altura do chão, vocês estão segurando ela, né? Aí, quando vocês abrirem a mão, quando vocês abandonarem essa borracha no ar, o que vai acontecer? Essa borracha vai cair na vertical. Quando ela cai na vertical, quando eu abandono a borracha, ela estava com uma velocidade inicial igual a 0, né? Ela estava paradinha lá no ar. Aí eu abro minha mão e abandono essa borracha começa a adquirir uma velocidade. Ela adquire essa velocidade a partir do quê? A partir de uma aceleração. Qual aceleração? A aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é uma força que está atuando sobre essa sua borracha que você estava segurando. A partir do momento que eu abandono ela e ela começa a cair, essa força vai gerar uma velocidade nessa borracha até que ela toque o chão. Então, isso que é queda livre. E quando nós estamos estudando a queda livre, nós desprezamos a resistência do ar. Nós consideramos como se fosse um semi ou até mesmo um vácuo, tá? Então, olha só o que eu tinha dito a vocês. Eu tenho aqui uma bolinha, que poderia ser a borracha do exemplo que eu dei, né? Em um momento inicial, ela tem uma velocidade inicial igual a 0. Por quê? Porque eu estou segurando ela aqui e não estou deixando ela cair. Então, eu tenho uma velocidade inicial igual a 0. Aí, de repente, eu solto essa borracha e ela adquire movimento. Ela começa a adquirir uma velocidade. E ela vai ter essa velocidade até atingir o solo. Aí eu pergunto a vocês, a velocidade desse primeiro momento, assim logo quando eu solto a borracha, vai ser a mesma velocidade que ela vai tocar ao chão? Não, a velocidade é diferente. A cada instante da queda, a velocidade vai aumentando de forma proporcional à gravidade. Nós sabemos que a gravidade na proximidade da Terra é mais ou menos, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E se a velocidade inicial é 0 e a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo que for passando, a minha aceleração vai fazendo com que a velocidade aumente de 10 em 10, já que a gravidade é 10, né? Então, num primeiro momento aqui, num primeiro segundo, eu diria que eu teria uma velocidade de 10 metros por segundo. Quando eu chegar aqui, no segundo segundo, ele vai ter adquirido mais 10 metros por segundo. Então, era 0, 1 segundo 10, 2 segundos 20, 3 segundos 30, 4 segundos 40. Então, a velocidade vai aumentando igualzinho à gravidade. Se a gravidade fosse 5, no primeiro segundo seria 5, no segundo seria 10, no terceiro seria 15, no quarto seria 20 e assim sucessivamente. Se fosse 3, no primeiro seria 3, no segundo seria 6, 9, 12,
15 e assim sucessivamente. Então, a velocidade, mais para frente vocês vão entender por quê, ela vai aumentando sempre a mesma quantidade da gravidade ao longo dos segundos, tá? Então, eu vou ter uma velocidade aqui em desenvolvimento quando essa borracha, quando essa bola está caindo, desconsiderando a resistência do ar, sabendo que eu tenho aqui a ação da gravidade, tá? E eu estou adotando a trajetória. Isso vai ser importante mais para frente em alguns vídeos. De cima para baixo. Eu adotando a trajetória de cima para baixo, eu não vou ter nenhum problema quando eu for matematizar. Por quê? Porque o vetor velocidade vai ter mesma direção e sentido da trajetória e o vetor gravidade também tem a mesma direção e sentido da trajetória. Se eu adotasse a trajetória de baixo para cima, aí eu teria que inverter o vetor velocidade e eu ia ter que inverter também o vetor gravidade, beleza? Então, trajetória na queda livre, de cima para baixo. Eu trouxe aqui algo importante para vocês saberem, né? Olha, próximo à superfície terrestre, a queda livre está sob influência da aceleração da gravidade. Foi o que a gente falou, não é? Considerando desprezível a resistência do ar, ou então está ocorrendo no vácuo. Beleza? Beleza. Tem uma atenção também. No vácuo, todos os corpos caem simultaneamente, independente da sua massa e forma. Eu quero que vocês observem o seguinte. Todo tempo eu estou falando da aceleração da gravidade, não é? É a gravidade, eu sei que em qualquer momento a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, é uma constante, gravidade constante, aceleração constante. Isso é uma descrição do movimento uniformemente variado. A maioria dos livros, alguns professores já trazem para vocês as fórmulas prontas, né? Eu já digo a vocês, eu prefiro mostrar o passo a passo para chegar àquela fórmula, para você não se embolar e não ter que ficar gravando 2.500 fórmulas, apenas ter que estudar o movimento. Então, olha só, se é movimento uniformemente variado, nós temos 3 fórmulas. A fórmula do espaço, que nesse caso, espaço é o quanto se deslocou, não é? Então, o quanto essa bolinha caiu, né? O quanto essa bola deslocou, a altura H que ela se deslocou. Então, fórmula do espaço vai me dar isso. Fórmula da velocidade, a velocidade que ele teve em cada instante. Por exemplo, em 10 segundos, qual a velocidade da bolinha? Né? Em 30 segundos, qual a velocidade da bolinha? Então, a fórmula da velocidade vai me dar isso. Ou ainda a equação de Torricelli, que vai me dar também a altura, levando em consideração a velocidade e a aceleração da gravidade. Então, bora comigo. Vamos fazer primeiro a fórmula do espaço. Eu tenho certeza que vocês lembram que espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Tenho certeza. Vocês lembram, né? Beleza. Lembra que eu falei do deslocamento? Deslocamento no movimento uniformemente variado é o ΔS, né? Que eu sei que é S menos S0. Espaço final menos espaço inicial, que vai me dar justamente o deslocamento. Aqui eu já tenho o espaço. Se eu pegar esse espaço inicial que está aqui do outro lado e jogar para cá, eu vou ficar com espaço menos espaço inicial, que vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Espaço menos espaço inicial é ΔS, né? Variação de espaço, que é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Olha só.
ΔS eu disse para vocês que é o deslocamento, né? O quanto aquele móvel andou num determinado tempo, a uma determinada velocidade, quando estava numa determinada velocidade, parará, pereré, né? Então, essa é a variação de espaço. Nesse caso, o deslocamento é a altura que esse corpo foi abandonado, né? Que ele vai sair daqui para chegar até aqui embaixo. Então, esse é o deslocamento. Então, meu ΔS é o meu H. A maioria dos livros trazem como H, mas se não for H, for qualquer outra letra, vocês já sabem, poxa, é o deslocamento, é o quanto caiu, é a altura que teve a queda livre, né? Velocidade inicial. Lembra que eu disse que na queda livre eu estou segurando o corpo, ou seja, ele está com a velocidade nula e depois eu solto, aí sim ele adquire velocidade? Então, a velocidade inicial é nula. Então, isso tudo aqui, ó, vai dar zero, né? Porque qualquer coisa multiplicado por zero é zero. Aceleração. Qual que é a aceleração que está tendo na queda livre? É a aceleração da gravidade. Então, no lugar do A, eu substituo pela gravidade. Não vou me preocupar com sinal, tudo beleza, porque eu adotei a trajetória de cima para baixo e tanto o vetor velocidade quanto o vetor gravidade, ele está sendo orientado também de cima para baixo. Então, isso não vai me gerar nenhum problema. Tendo feito as substituições, eu vou ficar que H é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Apenas, somente isso. Essa é a primeira fórmula. E, gente, não tenho que fugir, tá? Se eu quero a altura, o problema vai te dar a gravidade e o tempo. Se ele não te der gravidade e tempo, ele vai te dar uma forma de descobrir o tempo ou uma forma de se descobrir a gravidade para aí sim descobrir a altura. Mas não tem como fugir disso, tá? Então podem ficar bem tranquilos. Agora vamos para a equação de Torricelli. Eu sei que é velocidade ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Vamos analisar, ó. Velocidade final ou velocidade em qualquer tempo aqui da trajetória. Não sei, deixa incógnita. Velocidade inicial, queda livre, sempre zero. Então, isso aqui vai dar zero. Mais 2, beleza. A aceleração, qual que é a aceleração? A aceleração da gravidade. ΔS, ΔS é o deslocamento, ou seja, a altura que essa bolinha caiu. Beleza, vou substituir agora, ó. Vou ficar com velocidade ao quadrado igual a 2 gravidades vezes a altura. Isolando a altura, vou ficar com velocidade ao quadrado dividido por 2 gravidades. Então, tá aí a segunda fórmula que eu vou conseguir determinar a altura, considerando velocidade e gravidade. Mesma coisa, se o problema estiver te pedindo a velocidade, por exemplo, ele vai te dar a altura e vai te dar a gravidade. Se ele estiver pedindo a gravidade, ele vai te dar a altura e vai te dar a velocidade. Ou então vai te dar uma forma de descobrir a altura, vai te dar uma forma de descobrir, né? Então, tem essas opções aí. Beleza? Beleza. Vamos lá. Por último, eu tenho a fórmula da velocidade. Ó. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade, beleza, fica aí. Velocidade inicial na queda livre, 0. E a aceleração da queda livre é da gravidade. Então, eu vou ficar com velocidade igual a gravidade vezes o tempo. Lembra que eu tinha feito aqui com vocês na figura do meio? Em 1 segundo é 10, em 2 é 20, 3 é 20. É justamente por causa disso. Ó. A velocidade é a gravidade vezes o tempo que passou. Se passou 3 segundos e a gravidade é 10, olha lá, ó, vai dar 30. Né? Se a gravidade é 10 e o tempo foi 4 segundos, vai dar 40. É por isso. Beleza? Beleza. Dá um print nessa tela aí
e bora comigo fazer os exemplos para poder encerrar esse vídeo com chave de ouro. Bora lá comigo e se não inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve de uma vez para não esquecer depois. Considerando que um corpo próximo da superfície terrestre, sujeito à aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, é abandonado e depois de 2 segundos atinge um solo. De qual altura o corpo sofreu a queda livre? Opa, queda livre. Tá, beleza. Ele me deu a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Ele me deu o tempo de queda, que é 2 segundos. E ele pediu a altura. A fórmula que relaciona altura, gravidade e tempo é que a altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A altura é o que eu quero descobrir. Gravidade, 10. Tempo, 2 ao quadrado dividido por 2. 2 ao quadrado vai dar 4. Então, eu vou ficar com a altura igual a 10 vezes 4 dividido para 2. 10 vezes 4, 40, dividido para 2, 20 metros é a altura da queda livre. Beleza? Muito bem. Se conseguiu desenvolver bem, se entendeu bem, bora comigo para o segundo exemplo. Se não, pausa o vídeo, volta lá no início de novo, tenta entender e bora comigo para o segundo. Marta derrubou uma xícara que estava apoiada em um local, ou seja, estava com velocidade inicial 0, né? Não estava com velocidade. Sabendo que o objeto demorou 2 segundos para chegar ao chão, ou seja, 2 segundos é o tempo de queda, e como a velocidade inicial era 0, estou tratando de uma queda livre, qual a velocidade adquirida pela xícara durante o movimento, sabendo que a aceleração da gravidade, a gravidade é 10. Então, ela quer a velocidade que a xícara adquiriu depois de 2 segundos. Vou usar a fórmula da velocidade, que é a gravidade vezes o tempo. Então, a velocidade vai ser igual à gravidade, que é 10, vezes o tempo, que é 2. Então, a velocidade vai ser 10 vezes 2, 20 metros por segundo. Muito bem, apenas isso. Vamos agora para o nosso último exemplo. Um corpo é abandonado ao solo em queda livre, de uma altura de 20 metros. Então, a altura da queda, 20 metros. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade 10, determine o tempo de queda e a velocidade. Bom, o tempo de queda eu posso determinar de duas formas, ou pela altura, ou então pela velocidade. Como ele quer a velocidade, eu vou determinar primeiro a velocidade, usando a altura igual a velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, que aí depois que eu achar essa velocidade, eu vou usar a fórmula da velocidade, que é gravidade vezes o tempo, e achar o tempo de queda. Vamos lá, então. Altura, 20. Velocidade é o que eu quero descobrir. 2 vezes 10, que a gravidade é 10. 2 vezes 10, 20. Passo para o outro lado, 20 vezes 20, 400. Então, velocidade ao quadrado igual a 400. Então, velocidade igual a raiz de 400, velocidade igual a 20 metros por segundo. Agora que eu achei a velocidade, volto lá na outra fórmula, troco ela, troco a gravidade por 10, passo 10, estava multiplicando o t para o outro lado, dividindo, e acho o tempo de queda, que foi de 2 segundos. Muito bem. Uma última ressalva para a gente encerrar o vídeo. É importante que todos os valores estejam no SI, no Sistema Internacional de Medidas. Então, sempre metros por segundo,
metros por segundo ao quadrado, metros ou segundos. Só vai ser outra coisa se o problema pedir. Se o problema não falar nada, é preciso que seja no sistema internacional, tá? E tem que ser atento. Por exemplo, o problema te deu em quilômetros por hora, mas te deu a altura em metros. Não vai fazer sentido calcular assim, né? Converte primeiro para quilômetros e depois vê como o problema quer. Mas sempre nas mesmas unidades. E se o problema não pedir, deixa no sistema internacional de medidas. Ok? Muito bem! Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui. E compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!